Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui para continuarmos a nosso estudo, né? O nosso pensamento da nossa expansão da nossa consciência, né? Para podermos fazer, como é que se diz? Entender as coisas, como é que funciona a nossa consciência aqui nessa realidade, em outra realidade, como é que funciona. Então, a gente precisa ter uma visão dessa. Foi até que eu falei há uns dois vídeos aí atrás, né, que é a nossa visão em que ser holística, a visão do todo, não a visão de uma parte. Quando a gente fica em uma visão da parte, a gente se atrapalha, entende? Porque você quer que as coisas se encaixem naquela visão daquele grupo, daquele pensamento, né? E isso não funciona, pessoal. Não é para você querer encaixar as coisas naquilo que você pensa que é verdade. É para você entender como as coisas estão funcionando. Entende? Esse é o problema das pessoas. Ela quer que encaixe ali, né, aquela coisa de acordo com o que ele tem na crença dele. Tá errado, pessoal, não é assim. Então você tem que entender como é que funciona. É diferente do que eu aprendi? Ah, é diferente, mas é assim que está funcionando. Entende? E aí, como é que se diz? Você vai poder ter uma compreensão maior, né, pessoal? Como é que se diz? A gente precisa entender que a nossa consciência, pessoal, ela está manifestando em várias realidades ao mesmo tempo. É? Por exemplo, toda noite que você dorme, você tem que sair do corpo. Agora, às vezes você sai semiconsciente, né? Tem outros que já saem consciente do a consciência dele vê o mundo espiritual. Tem outros que não vê nada. Às vezes, tem vezes que você só sai do corpo, só fica em cima do corpo. Não vai para o mundo espiritual. Tem, quase a maioria das vezes, você sai para o mundo espiritual. E o pior é que você sai inconsciente, pessoal. É quase a maioria, entende? Aí por isso que quando ela só pensa que a consciência dela só está manifestando aqui nessa realidade física. E não é verdade. Entende, pessoal? É, é isso que acontece com as pessoas, que precisa compreender essas coisas, né? Eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui, vídeo antigo lá, né? Mas as pessoas não tiram tempo, pessoal, para assistir. Porque cada vídeo meu, você pegando desde o começo, eu venho, como é que se diz, encaixando uns conceitos um no outro, pessoal. Para que você tenha a expansão da consciência mesmo. Mas sabe o que acontece com as pessoas? Não assiste. E às vezes quando assiste algum meu vídeo, aí ela vê algum conceito que a crença dela ela não concorda, ela vai dizer, não, não, isso não é certo, não, é não sei o quê. Eu tenho uma explicação aí, mas só que ele, não, ele só assistiu uma parte de um vídeo, viu falando sobre a coisa e não entendeu, de acordo com a percepção, a crença dele, ele diz que aquilo não é dessa forma. Entende, pessoal? Você não está tendo a visão
holístico, uma visão do todo, quer ter a visão da sua parte. Entende, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque meu tema hoje é para falar sobre isso. Eu vou explicar. Eu já tenho um vídeo aí gravado explicando sobre isso, mas eu vou dar uma explicação a mais aqui, né? E detalhando para ver se algumas pessoas compreendem, né? Essa manifestação da consciência. Porque as pessoas só acham que a consciência dela só está sendo manifestada aqui. Não é verdade. Entende, pessoal? Pessoas que tiverem experiência, né, fora do corpo, a consciência delas estavam lúcida, né, fora do corpo, elas percebem isso. Pessoas que tiveram EQM, né, ela tem essa compreensão de que o mundo espiritual lá existe. Tem outras pessoas que ainda não teve, é normal, sem problema. Mas ela pode ter uma lucidez fora do corpo? Pode. Isso tem práticas aí, né? Que chama até as práticas de projeção astral para você abrir a lucidez. Porque você já sai do corpo. Quem é você? Pergunta é, quem é você? Entende? Porque você pensa que é o corpo. Você é consciência. Então, quem é que sai do corpo? É a consciência sua. Toda noite. Tá? Agora, você pode sair lúcido. Né? Como você está aqui nessa realidade. Mas só que em outra dimensão espiritual, é outra frequência, é outro nível, é outra frequência. Então, isso requer um trabalho energético, sabe? Porque quando você sai do corpo e você sai com um corpo que os espiritualistas falam que é o corpo astral, né? Que é um corpo, mas ele é um corpo translúcido, é um corpo parecido com o corpo físico, mas é um corpo que é o quê? Ele atravessa a parede, ele vai, entende? É o que as pessoas chamam que é o corpo do fantasma, entende? Ele sai com aquele corpo. Porque eu já expliquei aqui também que a gente não só tem esse corpo, pessoal. Entende? Então, para se manifestar em diferentes dimensões de consciência, a gente precisa do corpo. A consciência precisa do corpo para se manifestar em cada. Para que a gente se manifeste aqui nessa realidade, a gente precisa desse corpo. Senão, eu não manifesto aqui. Senão, eu não estou falando aqui para você. Se eu não estou um corpo, eu sou um fantasma aqui. Você não vai estar me ouvindo. Então, para que a minha consciência se manifeste aqui, eu preciso desse corpo. Então, a mesma coisa no mundo espiritual. Tem um corpo que a sua consciência se manifesta lá. Entende? E assim sucessivamente, em cada realidade, né, desse universo, a sua consciência se manifesta, mas com outro corpo. Por que com outro corpo? Porque é outra vibração, é outra coisa, entende? Então precisa de outro corpo. Por isso que a gente não pode ir para o mundo espiritual com um corpo físico, porque esse corpo é para essa realidade. Entende, pessoal? É isso que eu quero que as pessoas entendam, porque elas não compreendem essas coisas, né? Não tiveram experiência, né? Eu, não sei, pela vontade de Deus, pela vontade da espiritualidade, eu tive saída do corpo. E ainda tenho, de vez em quando tenho, né? A saída do corpo lúcida, né? A minha consciência lá, eu fico vendo coisas no mundo espiritual. Entende?
Eu entendo, pessoas que ainda não tiveram, e isso é difícil de ela compreender se ela não experimentar, né? Então, é o meu tema de hoje que eu vou falar. O que é a manifestação da consciência? O que é essa manifestação da consciência, pessoal? Né? E aí eu coloco a pergunta lá: quais são os veículos de manifestação dessa consciência? Quais os veículos que a gente tem? A gente tem 7, né? As 7 dimensões, onde tem 7 veículos, mas conhecido como o corpo, que igual o corpo humano, parecido com o corpo humano, são quatro manifestações que tem esse corpo, porque as outras 3 são tudo mais, como é que se diz? Não tem nem corpo, é luz. A sua consciência é uma bola de luz, é uma bola de luz que se manifesta em uma realidade que ninguém tem corpo, só é luz. Só é uma bolinha. Entende, pessoal? Nossa, pessoal, a gente for saber que a gente fica assim, nossa, a gente é isso. Entende? Mas, como é que se diz? A manifestação de como corpo assim, a forma do corpo igual ao corpo físico, são 4, né? 4 formas que a gente tem desse formato de humanoide, né? É nesse formato. Então, é o que eu vou falar aqui, que a nossa consciência se manifesta. É por isso que o quê? A gente está no mundo espiritual, pessoal, porque a gente é espiritual. Por isso que eu estou dizendo, não há separação do mundo espiritual. As pessoas querem fazer separação. Não existe essa separação, porque a gente está transitando. A gente transita por aqui, né, de dia, e à noite transita na realidade espiritual quando a gente está encarnado. Depois que você perde corpo, aí você vai ficar transitando só no mundo espiritual, né? Você pode transitar por essa realidade, mas ninguém vai lhe ver. Você é um fantasma. Entende, pessoal? É isso que a pessoa tem que entender. O cara tá pensando, ainda a gente não foi pro mundo espiritual, o mundo espiritual tá lá. Não, você já tá. É por isso que quando uma pessoa ela morre, ela vai pro destino aonde ela já está, aonde ela já está vibrando. Então, se você está vibrando baixo, está vibrando no umbral, você vai para um umbral baixo. Se você estiver vibrando alto, você vai para dimensões mais altas. É de acordo com como você está aqui vibrando, você vai para o destino onde é. Porque você já está. Por isso que eu estou falando aqui já é um umbral. Por que as pessoas já estão no umbral? Porque está praticando as coisas que existem no umbral. O mundo está todo sendo umbral aí, pessoal. Entende? Tudo sendo umbral aí, as pessoas. Poucas pessoas que estão vibrando conscientemente alto. São poucas pessoas. Então, de acordo com o que você está vibrando agora, se o coração para, você deixa o corpo, o seu espírito sai, ele vai para aquela região aonde é a vibração. Entende, pessoal? Por isso que a gente estamos aqui trabalhando para construir o corpo de luz, o corpo, aquele corpo que vai levar para dimensões mais altas. Entende? É isso que as pessoas não entendem. Mas eu vou explicar agora sobre essas manifestações da consciência em diferente realidade de consciência, que a consciência se manifesta, né? Aí a pergunta é, o que é a manifestação da consciência? É a primeira pergunta que a gente tem que responder. Aí ele fala, a manifestação da consciência é um conceito criado, né,
para descrever. Então, é um conceito que deram esse nome, esse conceito, manifestação da consciência, para descrever o quê? Essa consciência que quase a maioria não conhece o que é. Estamos tentando saber o que é essa consciência, né? Ele descreve a expressão da lucidez e da racionalidade da consciência humana em cada realidade do universo. Então, essa manifestação da consciência vai descrever a lucidez da consciência e a racionalidade da consciência humana em cada realidade do universo, né? Vou falar aqui porque o barulho ali talvez você não ouviu, né? E aí talvez você fique aí confuso. Aí ele fala, de acordo com a perspectiva, a manifestação da consciência, não existe limite para essa manifestação. Pode estar consciente, semiconsciente ou inconsciente. Então, a consciência não existe um limite para ela se manifestar, porque ela não está presa aqui ao nosso corpo, pessoal. Entende? Enquanto ela está presa aqui ao nosso corpo, mas quando a gente dorme, é por isso que a gente dorme, para que essa consciência saia e manifeste, porque a consciência não dorme, ela é eterna, não existe tempo para ela. Ela está experimentando o tempo de cada dimensão, de cada realidade. Mas para a consciência não existe tempo. Ela é um ser atemporal, como Deus. Deus é um ser atemporal. Ele está fora do tempo. Então, para a nossa consciência não existe tempo. Mas quando ela está aqui nessa realidade, ou na realidade espiritual, existe um tempo que essa consciência percebe. Entende? Ou você pode estar, quando ela manifesta na realidade, tanto física ou espiritual, ela pode estar consciente, semiconsciente ou inconsciente. Então, você não pode estar vendo nada. É o que a maioria das pessoas acontece. A maioria das pessoas chega a ver nessa semiconsciência, que é o quê? Que ela está percebendo alguma coisa no mundo espiritual, que às vezes ela diz, eu tive um sonho, eu estava em um lugar, eu estava assim, eu sonhei com isso. Aí depois, quando ela sonha, aí pode acontecer a mesma coisa que ela sonhou. Então, ela estava lá, mas era em outra realidade, além daqui da realidade física. É a realidade espiritual. Então, ela viu antes o fato que ia acontecer. A maioria vai até esse semiconsciente. São poucos que saem, a consciência sai do corpo consciente, pessoal. Olhando tudo, sabe, vendo tudo, tendo consciência de que você está fora do corpo. São poucas pessoas, né? Mas pode chegar nessa consciência? Pode. Mas ele tem que existir um trabalho energético, porque esse corpo astral é um corpo energético, né? Se a energia não está compatível com a realidade lá, você não desperta a consciência lá no mundo espiritual, entende? As pessoas já têm dificuldade de despertar a consciência aqui nessa realidade, quanto mais no mundo espiritual. Você entende, pessoal? Aqui você tem que entender isso, porque para não ficar nenhuma dúvida. E teve até aqui alguns que assistem aqui que disse, nossa, irmão, esse negócio de saída do corpo, eu acho que não existe. Eu acho que não tem isso, não. Entende? Eu entendo eles, porque não tem ainda. Ele sai do corpo, mas ele não percebe essa saída. A consciência dele, ele não percebe, porque ele dorme, relaxa. Aí ele sai e fica ali, às vezes parando em cima do corpo, né, inconsciente.
Aí quando o corpo descansa, a consciência volta para o corpo, ele acorda aqui nessa realidade. Então, ele só acha que só tem essa realidade. É por isso que muitos só acham que só tem essa realidade. Até, né, ser tirado do corpo pelo mentor, ou aconteceu um EQM, ou né, aconteceu alguma coisa que ele sair lá e ver o mundo espiritual. Aí ele vai ter consciência disso, né? Mas enquanto fique no seu pensamento, daqui a pouco acontece essa sua manifestação da consciência. Então, a manifestação da consciência é isso, pessoal, né? É essa expressão da consciência em cada realidade desse universo, né? Aí ele fala: quais são os veículos de manifestação da consciência? Então, para cada realidade que existe aqui nesse universo, existe um veículo, um corpo que a nossa consciência vai usar para cada realidade. Por exemplo, para essa realidade, qual é o veículo da nossa consciência? Você sabe, que eu falo sempre aqui, né? É o quê? É o corpo. Se você não tem corpo, você é um fantasma. Tá assombrando gente aí, pelos cantos aí, entende? Então você precisa do corpo para manifestar nessa realidade. Agora, na realidade espiritual, é o seu corpo espiritual. É um corpo, ele tem o formato humanoide também, porque ele é uma cópia, né, do corpo físico. Então, mas só que ele é translúcido. Nossa, pessoal, quando eu saí do corpo, né, que eu nem sabia o que era isso, né, pessoal? Eu, sa... eu saí para ir mijar no banheiro, mas quem saiu foi a minha consciência com o meu corpo espiritual. Eu saí, é quando eu senti assim que eu vi assim diferente aqui meu quarto. Aí eu saí, eu senti que eu estava mais leve. Aí quando eu olhei assim pro meu corpo, né? Eu vi uma neblina e era de luz, ele tinha luz naquela neblina. Eu digo, eu tomei um susto, é porque eu não sabia o que era isso. Eu olhei assim, eu digo, eu tô morto. Eu pensei que eu estava morto, né? Como a maioria das pessoas pensa. Quando eu olhei assim, por pouco eu vi aquela neblina, eu todo transparente assim, com uma luzinha assim, meu corpo, meu braço estava com a luz assim iluminando. Eu tomei um susto e aí eu voltei pro corpo. E quando eu voltei pro corpo, eu fiquei paralisado. Eu tentava me mexer e não conseguia, pessoal. Eu digo, pronto, eu morri. Eu fiquei pensando, porque eu não sabia o que era isso, né? Porque eu estava sofrendo ali uma paralisia do corpo, sabe? O corpo não estava se encaixando energeticamente no corpo físico, o meu corpo espiritual, pelo susto que eu tomei, pessoal. E o coração acelerado, batendo, parecendo que ia sair pela boca, porque eu pensei que eu estava morto. Eu pensei, eu morri, né? O coração querendo sair, e eu querendo me mexer, e não conseguindo. Aí foi que eu fui me acalmando mais, fui me acalmando, aí comecei a mexer o dedinho, aí mexi o braço, aí fui me mexendo. Eu digo, nossa, a experiência não é boa, pessoal, mas é o quê? É uma experiência que a gente tem quando você sai lúcido, porque eu já saía do corpo, mas só que eu não via. Mas quando eu vi, eu não tenho esse entendimento. Quando você não tem esse, você toma susto lá. É isso que as pessoas não estão acostumadas, pessoal. Entende? Tem medo também de ver um espírito. Vai ver espírito, não tem como, porque você é um espírito, você está indo para o mundo espiritual, você vai ver o quê? Você quer ver gente de carne lá?
Entende, pessoal? Não existe isso, você vai ver espírito. E às vezes espírito, né? Que se você sair numa região baixa, você vai ver espírito maligno, espírito escuro, né? Porque teve um dia que eu saí aqui na minha casa, né? Aqui no meu quarto, é quando eu olhei para a porta daqui da minha casa, que tem um vidro, eu estou vendo espírito lá fora. Eles estavam querendo entrar aqui na casa, mas algo não estava deixando ele entrar na casa. Mas era um espírito humanoide, né? Tinha assim um formato humanoide, mas era todo escuro, não tinha luz, né? Estavam querendo entrar aqui na casa. Eu digo, eu pensei que eu estava no corpo, que era um ladrão querendo entrar, e quando eu vou correndo, eu estou vendo que eu estava fora do corpo. É outro ladrão, entende? É o ladrão espiritual, não o ladrão dessa realidade, entende, pessoal? Então, aí ele fala, quais são os veículos de manifestação da consciência? Ele fala, são chamados de instrumento, veículo, ou corpus, né? Pelo qual a consciência se manifesta na intrafisicalidade ou nas dimensões extrafísicas. Então, dimensões com outra fisicalidade, que não é essa fisicalidade densa, extrafísica. Denominamos este veículo de quê? Aí ele fala soma, ernegossoma, psicossoma e mentalsoma. Então, ele vai aqui falar sobre cada uma O soma, pessoal, é o corpo físico, né? O ernegossoma é essa camada energética que cobre o nosso corpo físico. A gente tem, né? Entende? Psicossoma, então, a da psique, da emoção, né? E o mentalsoma, que é mentalmente, né? Então, temos, por isso que é o corpo mental. Você entende que o mental, ele é uma camada de um corpo que está aqui para fazer a gente pensar, né? Então, a gente tem essas três formas de manifestar, quatro formas, né? De manifestação da consciência. Aí ele fala, nós não somos este corpo. Então, nós não somos nenhum desse corpo. A gente é o quê? É a consciência que está usando esse corpo para se manifestar nessas realidades. Tá certo? A gente não somos esse corpo. A gente não é nenhum desse corpo aí. Não somos este veículo de manifestação. A nossa consciência utiliza este corpo para se manifestar, mas ele é muito mais que este veículo. Então, nossa consciência é muito mais do que esses veículos. A consciência tem a ascendência a estes quatro veículos de manifestação. Entende? Aí ele fala, veículo de manifestação da consciência. Você conhece o veículo de manifestação? Você conhece? Se você já teve uma vivência, deve ver projetado fora do corpo. É chamado de projeção da consciência. Então, se você está lá lúcido, você projetou lúcido, você sabe disso. Sabe que você não é esse corpo. Mas se você ainda não projetou, pessoal, você não tem essa experiência, né? Ele fala experiência inesquecível e inquestionável. Com certeza, interesse pela resposta é o entendimento da nossa manifestação da consciência. Então, isso já é uma manifestação. A gente está aqui se manifestando nessa realidade
E quando a gente projeta, é uma manifestação também. Que você não é o único a experienciar este fenômeno. Então, todas as pessoas, acontece isso com todas as pessoas do mundo, pessoal. Todas as pessoas. Por quê? É natural da gente, pessoal. Mas colocaram como o quê? Ah, é coisa sobrenatural. Ai, meu Deus, ai, ele saiu do corpo. Ai, nada disso. E aí tem uns aí se achando que é melhor do que o outro que saiu lúcido. Ah, eu saí do corpo, eu vi coisa. Aí agora você é uma coisa normal de todas as pessoas. Essa experiência acontece com todas as pessoas do mundo. Algumas estão cientes disso, outras não. Entende, pessoal? Porque se a gente é um espírito que está encaixado nesse corpo, ele a uma hora vai ter que sair. Então, a gente faz esse mecanismo, entra, sai, né? É igual um carro, é por isso que você vai dormir dentro do carro, você põe o carro na garagem, né? Quando o carro aí, você põe o carro na garagem, o que é que você faz? Sai do carro e vai para outro ambiente. É isso que acontece com a nossa consciência faz isso. Entra no veículo, sai do veículo. Entra no veículo, sai do veículo, sabe? É isso que acontece. Mas às vezes a maioria das pessoas entra no veículo e sai do veículo inconsciente. Sai do veículo inconsciente. É isso que acontece. Você já falou com ele? Aí, o que é que ele fala aqui? Aí, o que é que ele fala? Ele disse, como funciona o veículo de manifestação? O soma é o corpo. Então, esse soma que ele fala é o corpo denso, biológico, em nós, não temos dúvida da existência dela por ser menos sutil. Então, você tem dúvida que sua consciência está aqui nessa realidade? Você não tem. Mas sabe aonde você tem? Você tem dúvida lá do mundo espiritual. Se você já teve experiência lá fora, você não tem dúvida. Mas quem não teve ainda vai ter dúvida já. Ah, será que existe mesmo? Entende? Eu pergunto, será que eu vou ficar perguntando, será que essa realidade aqui existe mesmo? Que eu estou aqui? Se eu estou aqui consciente, eu estou vendo, eu estou interagindo aqui com pessoas. Então, eu tenho certeza de que eu estou aqui nessa realidade. Por isso que eu falo sempre quando eu começo meus vídeos. Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade. E mais um dia quem? A minha consciência aqui. Porque talvez não tenha mais um dia. Talvez eu não volte mais. Eu esteja já ido embora para o mundo espiritual. Entende? Por isso que eu agradeço. Obrigado por mais um dia aqui nessa realidade. Sempre nos meus vídeos você vê quando eu começo simples. Aí ele fala: este corpo é utilizado pela consciência humana e se manifesta, vibra somente nessa dimensão intrafísica. Então, por quê? Porque a sua consciência entrou nesse corpo. É por isso que é intrafísica, apresentando uma velocidade muito inferior ao dos demais corpos. Então, a gente está numa velocidade menos, estamos mais denso, sua consciência entrou aqui, aí por isso que a gente sente mais peso quando está no corpo. A gente sente a densidade mesmo, porque ele está numa velocidade lenta. Então, por isso que às vezes a gente não rememoriza, não lembra de coisas que aconteceu, por isso que por causa da densidade, entende? Aí ele fala, a soma obriga os demais corpos da consciência humana.
Então, a soma abriga os demais corpos da consciência. Então, esse corpo abriga os outros corpos, se une. Quando você está aqui lúcido nessa realidade, esses corpos estão junto aqui do corpo físico. Foi quando a irmã aconteceu aqui do meu canal, né? Uma irmã do meu canal, que ela me contou a experiência. Quando ela estava meditando, a consciência dela saiu do corpo, né? Ela nem viu, ela só percebeu que estava olhando o corpo físico dela na cama, deitado. E quando ela estava olhando o corpo físico, do corpo físico dela saiu 3 camadas espirituais do corpo dela. Aí ela veio me perguntar, irmão, como é isso, irmão? Eu estava olhando o meu espírito, 3 espíritos saindo do meu corpo. O que foi isso que aconteceu? Então, quem estava olhando era a sua verdadeira pessoa, que era o quê? Era a sua consciência. Sua consciência saiu e ficou olhando a saída desses corpos que estavam junto enquanto você estava ali. Porque você entrou no trânsito lá, o seu corpo estava apagado. Sua consciência saiu e ficou vendo a saída desses 3 corpos. Foi isso que eu falei. Ela disse, mas eu estava lá, quando eu estava lá, eu estava achando aquilo tudo natural. É claro que é natural. A sua consciência sabe que essas coisas acontecem toda noite. Ele sabe. Mas quando você está aqui encarnado, quando você não viu essa experiência, você não tem consciência de que você sai toda noite. É o que acontece com as pessoas, ela não tem consciência disso. Que ela tem esses corpos que está, quando ela está aqui como é que se diz, lúcida aqui nessa realidade, os corpos estão aqui. E quando, como é que se diz, você dorme, né? Esses corpos saem. Porque cada um, a consciência cada um vai para uma dimensão aonde a consciência vai se manifestar. Entende, pessoal? A gente que é a consciência não é esse corpo. A irmã percebeu isso, porque ela saiu, a consciência dela saiu e ficou observando o corpo deitado. Aí quando ela estava observando o corpo dela deitado, ela observou que saiu 3 camadas espirituais, saiu 3 camadas dela. Ela disse, existia 3 camadas que era parecida comigo. Então, porque esses 3 ainda estão carregando o formato humanoide que você está aqui encarnado. Então, esses corpos estão carregando o formato humanoide. Porque quando aí você vai acordar, eles voltam tudo e se encaixa no corpo físico. É o que ele está falando. O soma é o corpo, né? Abriga os demais corpos da consciência. Então, esse soma, que é o nosso corpo físico, abriga esses corpos. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala? Aí ele fala, o energossoma, então, que nome, né, esses caras vão dar? Energossoma é um invólucro vibratório energético, luminoso, vaporoso e provisório que coexiste e se convolve o corpo humano. Então, foi esse corpo, quando eu tive a experiência que eu fui sair para mijar, eu saí nesse corpo aqui, nesse invólucro vibratório energético, luminoso. Então, foi por isso que eu vi meu corpo luminoso. Mas ele era o quê? Vaporoso. Então, ele era um vapor, né, que tinha o formato do meu corpo humanoide, né?
era um vapor, né? Tipo uma neblina. Você já viu a neblina? Branca? É, era meu corpo, esse corpo aqui, energossoma, era isso que eu vi. Foi isso que eu vi. Esse é um quê? É um invólucro vibratório, então. Ele tem vibração, está em outra vibração, energético, então. Ele é cheio de energia. Por isso que eu vi ele cheio de energia e luminoso, vaporoso. Então ele é um vapor, entende? E provisório. Por quê? Ele coexiste com o corpo humano, formado pela reunião de todos os chakras. Então, esse corpo energético, ele é formado por reunião de todos os chakras que a gente tem no corpo. Você sabe, né? O chakra básico, cardíaco, laríngeo, né? Vários chakras aqui. Este corpo energético pode ser chamado de duplo etérico, corpo etérico, corpo de vitalidade ou corpo energético, ou chamado também pelos espíritos de corpo astral, né? Então, é um corpo, é um veículo que a sua consciência também usa para se manifestar no mundo espiritual. Entende, pessoal? Você entende agora? Porque se a gente não estudar sobre isso, a gente fica para trás, está pensando que a nossa consciência só está se manifestando aqui nessa realidade e não é verdade, né? Eu tenho que vir aqui falar a verdade para você do que está acontecendo. Isso está acontecendo com todo mundo. Todo mundo tem esse invólucro vibratório energético. Todo mundo tem. Se você tem um corpo humano, você tem um invólucro disso, né? A não ser se você já perdeu o corpo físico, né? Entende? Aí ele fala, mostra-se de forma mais sutil que é o soma. E entra em um estado de decoincidência mais fácil, nos levando à condição de manifestação em outra dimensão não física, denominada dimensão energética. Então, é aonde é o mundo espiritual, que é um mundo mais energético, né? É por isso que aí você vai ver espírito também, igual esses corpos assim, lá. Entende, pessoal? Então, a gente é isso, pessoal, tá? A gente tem esses corpos. Agora, aí o que é que ele fala mais? Estreitamente ligado à circulação de energia, ao cordão de prata e o chakra. Então, pessoal, teve pessoas que já viram o cordão de prata quando ela sai do corpo, que ela tem um fiozinho, às vezes sai aqui da nuca, né? Para ligar o corpo físico. Por que esse cordão de prata fica ligado quando você faz? Esse fio, ele fala que é o quê? Circulação de energia, é o cordão de prata. Por que ele fala? Porque é um negócio energético que liga seu corpo. Porque você vai lá e depois vai ter que voltar para o corpo. Você só fica no corpo até o propósito seu ser cumprido aqui. Quando você acabou, perdeu o corpo, cumpriu aquilo, esse cordão de prata parte e você vai para a manifestação espiritual. Entende agora? Por isso que você está vibrando aqui, você já está no mundo espiritual, pessoal. Você já está no mundo espiritual, de acordo com sua vibração. Se partir, você morrer, se você está vibrando baixo, vai para o umbral. Se partir, você está numa vibração mais alta, elevada, você vai para a região mais elevada. É simples assim, né? Aí ele fala, este corpo trabalha como mobilização da energia consciencial. Então, ele produz energia para
a mobilização, você ter a mobilidade, né? Aqui, só tenho mobilidade porque eu tenho energia aqui para me mobilizar da consciência, absorvendo, manipulando e exteriorizando estas energias, podendo este processo ocorrer de forma consciente ou inconsciente. Então, de acordo com que você trabalha esse corpo energossoma, né? Esse corpo energético, a sua energia melhora. Então, por que eu estava tendo dificuldade em sair do corpo? Por causa que eu não estava trabalhando. Mas quando eu comecei a meditar, trabalhar, estudar sobre esse conceito, então, isso melhorou a minha saída do corpo. Porque esse corpo energético, ele ficou mais sutil, ele se libera melhor do corpo, né? Quando não há um trabalho, ele tem um pouco de dificuldade, né? De se desprender desse... Porque o corpo físico, ele fica puxando esse corpo para que você esteja no corpo. Por isso que a gente tem que dormir para relaxar. Relaxa, né? Para relaxar, para ele desprender. E ele desprende. Toda noite desprende. Se não, se você não desprender, você não vai dormir. Entende? Aí ele fala, cordão de prata é um agente energético intermediário entre o psicossoma, né? O corpo psicossoma e o corpo humano, e o corpo físico. Ele está fazendo essas duas, esse cordão está interligado nessas dois corpos. Aí ele fala psicossoma, né? Que é do grego alma. Então, é a alma que a Bíblia fala, né? O soma é o corpo, mas o psicossoma é a alma. E o nosso corpo é o nosso corpo emocional utilizado para se proteger nas dimensões extrafísicas, chamado de corpo de desejo, perispírito, né? Perispírito, os espíritas chamam ele de perispírito, unindo ao metassoma, ao corpo físico e uma réplica do corpo físico. É uma réplica do corpo físico. Então, a alma é uma réplica do corpo físico, sem forma rígida ou fixa. Então, ele não tem uma forma rígida ou fixa, né? Essa alma, que é o psicossoma. Aí ele fala, o mental soma, sendo um corpo emocional, como que nos manifesta na maioria de nossas projeções consciente ou inconsciente na dimensão extrafísica. Então, esse mental soma, pessoal, vai... É o desejo, né? É o que está ali as coisas, corpo emocional. Então, vai fazer com que você se projete, leve para o lugar que você está desejando. Se você está pensando baixo, besteira, aí você vai para a região mais baixa. Entende por que a gente tem que mudar a nossa mentalidade? Para que quando a gente sai do corpo, não ir para esses lugares mais densos. Mas às vezes a maioria dos nossos pensamentos é bobagem, pessoal. É verdade, né? Aí ele fala, mental soma, o corpo mental é o nosso corpo mental. É um veículo de manifestação da dimensão mental. Está sediando no paracérebro do psicossoma. Então, paracérebro é um cérebro que não é o cérebro físico, é um cérebro, né, na manifestação espiritual, né? Que ele fala paracérebro do psicossoma. Então, psicossoma da psique das emoções. Aí ele fala, o metalsoma é o corpo
é um corpo mental ou um paracorpo do discernimento da consciência. Então, é onde os nossos pensamentos, as nossas coisas, a gente está elaborando tudo isso. Quando a gente está pensando em elaborando, essa corpo mental, ele pode ser criado, essas coisas, no mundo espiritual, pessoal, que depois pode ser manifestado na nossa realidade. É um discernimento da nossa consciência. O seu veículo de manifestação mais sofisticado, então, é um veículo de manifestação mais sofisticado que a gente tem, é esse metal soma. Então, que vem de metal, de mental, né? Aí ele fala, o paracorpo do discernimento permite a pessoa listar fatores mínimo, prático e utilitário e ser considerado na pesquisa consciencial em geral. A pesquisa acerca de nós mesmos importa acima de tudo. O metal-soma exala o valor da análise associado de ideia, certeza relativa, comparação, compreensão, conhecimento, cosmoética, exatidão, homolomemória, imaginação, investigação, juízo crítico, lógica, parapsiquismo, raciocínio, sabedoria e a síntese inicial, por hipótese e sede da consciência. Então, esse mental soma está elaborando tudo isso, pessoal. Todo está acontecendo essa manifestação toda aí. Entende? Esse mental soma. Então, que a gente está produzindo, porque o nosso mental, a gente está pensando, não para. Por isso que quando a gente medita, a gente equilibra mais esse corpo de manifestação aqui nessa realidade. Porque senão ele vai ficar levando você, às vezes, para bagaceira, quando ele está aqui no nosso corpo físico. Então, quando a gente medita, a gente senta mais esse mental soma, esse corpo de manifestação. Aí ele fala, cordão de ouro é suposto elemento energético que une o metal soma ao psicossoma, né? Psicossoma, você sabe que é a alma, né? Aí ele fala, o holossoma é um conjunto de todo esse corpo. Então, o elossoma é o conjunto que esse corpo estão tudo nesse conjunto, pessoal, né? Dentro da paradigma consciencial, elossomática é a especialidade que estuda o elossoma. É um conjunto de veículos de manifestação. Suas funções aplicações pela consciência. Então, todos esses corpos que a consciência manifesta se chama holossoma, que é a manifestação, a função que a consciência usa para se manifestar. Entende? É por isso que quando você está fora do corpo, sai o corpo também, o metal soma, que é o corpo mental, né? Você está pensando lá fora. Não tem nada a ver com o cérebro, entende? Com o corpo. O corpo só é um veículo que vai ser manifestado essa consciência da gente. É isso que as pessoas têm que entender, pessoal. Aí ele fala que se você já teve uma ou mais vivência desse... cadê? Não, é aqui, ó. Ele fala que o psicossoma é a sede das informações mais instintivas, a alma, né? Ligada à sobrevivência. Por exemplo, o medo, a raiva, a tristeza, o apego, a emoção. Ligada à socialização, como a vergonha, a inveja.
a compaixão, a empatia, a culpa, a solidariedade, a gratidão, o amor, a paixão, a alegria. Na medida que amadurecemos e evoluímos consciencialmente, as emoções se tornam mais reguladas, mais avançada e menos instintiva, e mais próxima ao mental soma, como mega fraternidade e transfetividade. Então, quanto mais a gente evolui, pessoal, essas coisas aqui, culpa, tristeza, tal, não sei o quê, quando a gente trabalha, a gente está trabalhando esse psicossoma, essa nossa alma, para tranquilizar. Então, o metal soma, né, vai se manifestar mais mega fraternidade, então vai ter mais fraternidade. E transfetividade, vai ter mais afetividade. Você vai sentir mais as coisas. Entende? É isso que ele fala, né? Aí ele fala que ele fala, o veículo de manifestação corpo soma é o corpo físico, psicossoma, energossoma e metassoma interagem entre si, interferem mutuamente entre si. Assim, para usufruir de uma saúde mental, de uma saúde integral, pensamos em todos eles. A saúde é logomática, a saúde consciencial. Então, quando a gente está trabalhando aqui, está trabalhando todos esses corpos, está equilibrando esses corpos. Por isso que a gente precisa entrar no equilíbrio. Porque se tiver desequilibrado, né, o nosso emocional, por exemplo, logo o emocional, por que a matriz quer passar medo para a gente? Para deixar a gente desequilibrado. Então, a gente vai ficar desequilibrado e vai vibrar baixo. É isso que eles querem. É por isso que a maioria das notícias aí que você vai ver é só bagaceira, pessoal. É só para você ter medo, né? O sentimento que vai passar para você é só para isso. Entende? Aí ele fala, no caso específico do psicossoma, né? Algum cuidado pode ser tomado, promover o bem-estar emocional e, como consequência, físico, energético e mental. Então, o psicossoma, quando a gente toma cuidado com o psicossoma, né? Que é a nossa alma, que é onde estão as emoções, vai o quê? Com consequência disso, vai atingir o físico, o energético, o corpo energético, e o mental. Então, o mental soma. Então, ele vai contribuir com o equilíbrio desses todos os outros corpos. Por isso que aonde ele quer atingir a gente? Na emoção. Qual é a emoção mais baixa que tem? O medo, culpa, né? O que mais que ele falou aqui? Culpa. Tem mais aqui, ó, a maior bagaceira, né? Cadê culpa? Como é que se diz? Incerteza. Tudo isso aqui está na manifestação da nossa alma, pessoal. Por isso que a gente tem que equilibrar. Entende? Aí ele fala, o psicossoma é a sede das emoções mais instintiva, ligada a sobreviver, como medo, raiva, aqui ó, medo é tristeza, apego, emoção. É por isso que eles querem colocar medo na gente, vai ser baixo, pessoal. Entende? Por isso que ele quer. Aí ele fala, assim como a experiência desta vida atualmente influencia nas nossas emoções, a vivência da vida passada também pode requisito de emoções perante algumas situações que lembra as condições passadas. Então, se você tem rememoração de vida passada, lembra, aí aquela emoção também vem junto.
Isso acontece com pessoa quando ela passa por um lugar. Nossa, eu acho que eu passei quando ela sente a mesma emoção de que viveu ali naquele lugar. Ela tem essas percepções. Aí ele fala: ao encontrar alguém pela primeira vez nessa vida, é possível já despertar algumas emoções. Então, alguém disse, essa pessoa que você viveu na vida, eu acho que eu já conheço, então, você tem percepção desses pensamentos que vêm à sua consciência. É por isso que não é permitido que a gente lembre de vidas, porque volta aquelas emoções e pode interferir agora na nova vida que você está tendo. Entende? Aí ele fala, sem nenhuma informação prévia, podendo ser emoções agradável ou desagradável. Se for uma emoção agradável, vai fazer, mas se for uma emoção desagradável, que você viveu com essa pessoa em outra vida passada. Então, por isso que não é para ficar lembrando, pessoal. Deixa, viva essa vida, equilibre a vida agora, viva aqui no agora, faça o melhor agora. Não interessa o que você já foi em vida passada, não interessa, interessa é agora, para que não mexa com as emoções, atrapalhe as emoções agora dessa vida. Entende, pessoal? Aí ele fala, como o nosso psicossoma é a mesma na várias vidas. Então, psicossoma é a mesma na várias vidas, mas só que é cortado esse conhecimento da sua consciência, para você não lembrar daquela vida, a sua consciência viver agora uma nova vida, né? Aí ele fala, apesar o soma e negociação são renovados. Então, quem é que vai ser renovado? É o soma, que é o corpo, e o energossoma é o corpo energético, né? São renovados. Porque para você não lembrar mesmo. Mas tem pessoas que querem ficar lembrando, ai, quem eu fui na vida passada, ai, quem. Não interessa. Faça agora essa vida. Se você é um pobrezinho assim igual eu, você viva nessa vida agora. Interessa quem você for. Aí ele fala, essas informações se manifestam entre as vidas, mesmo que às vezes não se relembre pelo cérebro físico. Então, não é para lembrar, porque para você viver uma vida nova, você agora fazer o bem aqui, fazer aquilo, porque aí você vai criar o seu corpo de luz para ir para a dimensão acima. Já pensou se na vida passada você fez muita bagaceira, pessoal? Então, tem que tomar cuidado, pessoal, por causa disso. Aí ele fala, enquanto soma o corpo inevitavelmente se desgastar e decair ao longo da vida, chega o momento em que é necessário desativá-lo, o psicossoma permanece, as emoções permanecem. É por isso que uma pessoa está pensando que vai para o mundo espiritual, ela diz, eu vou cessar essa dor aqui, essa coisa. Aí ela quer tirar a vida dela. Ela pensa que vai cessar aquelas dores emocionais, aquelas coisas, está enganado. Vai aumentar mais ainda no mundo espiritual. Porque o corpo físico estava amortecendo aquilo, né? Que trouxe até doença para o seu corpo físico, estava amortecendo. Mas quando você perder o corpo, vai intensificar mais aquelas emoções. Então, se você está descontrolado emocionalmente, procure agora controlar suas emoções, porque você trabalhando as suas emoções, quando você deixar o corpo, o mesmo equilíbrio emocional que estava aqui, você vai ter no mundo espiritual. Esse é o engano, é por isso que muitas pessoas que pensaram que para eu acabar isso acabando, perdendo o corpo. Ela só vai perder o corpo, ela chega lá aí, tira a vida, ela perde o corpo,
mas o psicossoma, que é a alma, continua com aquele mesmo sentimento e de uma forma mais intensificada no mundo espiritual. Por isso que os lá, quem tiver projeção viram muitas pessoas no... Existe um vale lá do suicida lá no mundo espiritual, que as pessoas vão para lá e ficam sofrendo, pessoal, né? Porque aquilo vai ficando, a sua consciência vai experimentando toda a sensação que está na sua alma, no psicossoma. Porque é o corpo, é a alma espiritual que você tem para estar no mundo espiritual. Se você está equilibrado, você vai para um lugar, fica equilibrado, sua consciência está tão leve. Então, já comece a trabalhar aqui as suas emoções, já comece seu estado de paz, você sentindo a paz aqui. Porque se você deixar o corpo, acontecer alguma coisa com o nosso corpo, né? A gente vai estar lá bem, pessoal. Só não está bem a pessoa que morreram aqui, estava aqui perturbada. A alma dela estava perturbada. Mas se ela estava em paz, equilibrada, tranquila, tá tudo bem com ela lá. Por isso que você tem que cuidar disso também, porque é uma preparação como você vai enfrentar o mundo espiritual lá, pessoal. Né? Aí ele fala, o psicossoma permanece com a consciência durante todo o processo da vida sucessiva até a passagem para outra etapa evolutiva ainda pouco conhecida. Quando nos tornamos libertos desse ciclo de vivência corpórea e energética, assim inverte em esforço evolutivo no cuidado com o psicossoma. É bastante importante para avançar na evolução consciencial. Então, pessoal, por isso que a gente tem que fazer o nosso corpo de luz, trabalhar nossas emoções. É o que a gente está fazendo aqui. Entende? Quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente trabalha isso, pessoal. E eu tô vendo gente, até em religião, pessoal, está com a alma dela, o psicossoma, o mental, totalmente desorganizado. Já teve gente aqui, pessoal, de grupo religioso, de vários grupos religiosos, aqui no meu canal, que estava assim, mente perturbada, todo desorientado, a emoção toda desorientada, pensando até em matar gente, pensando até em matar ela. Né? Depois que começou a ver meus vídeos, começou a trabalhar essa espiritual, trabalhou o psicossoma dela, a alma dela, controlando a emoção, meditando, sabe, orando, sabe, tendo a vida mais tranquila. Ela equilibrou agora as energias desse corpo, desse psicossoma. O corpo energético, ela equilibrou o corpo energético, sabe? Ela agora está se sentindo outra, ela está sentindo paz, ela está, nosso irmão, me agradecendo muito. Não, mas é o trabalho que você fez do seu corpo. É você que tem que fazer isso. E estava em grupo religioso que não estava, às vezes estava piorando o mental dela, a emoção dela. Então, se você está num ambiente que é aí religioso e é para lhe ajudar e não está lhe ajudando, está piorando o seu mental, o seu emocional, esse não está fazendo o trabalho da espiritualidade, esse lugar. Saia daí, vá trabalhar a sua espiritualidade. É às vezes o que está acontecendo com vários grupos daí, colocando medo dentro da pessoa, colocando várias coisas e as pessoas estão mal. Se você deixa o corpo nessa situação, não pense que vai para o céu. É por isso que muitos estão, quando estão perdendo o corpo, estão tomando surpresa lá no mundo espiritual. Ou aqui é o céu, aí quando vê lá, cai no umbral, porque está desequilibrado, né? Esse psicólogo. Aí tá lá sofrendo consciencialmente. E aí, porque eu vim para aqui, eu acredito em Jesus. Entende? Vai ter surpresa.
Então, para você não ter surpresa, você tem que trabalhar a sua espiritualidade. Saia dessa. Essa é furada. E por isso que alguns grupos religiosos estão fazendo isso com pessoas, pessoal. Eu tenho aqui feedback aqui de muitas pessoas que estavam sofrendo. E estavam aí nos seus grupos. Entende, pessoal? Vamos cuidar disso? Temos que cuidar. Nosso psicossoma é importante para controlar nossas emoções, as nossas para a gente estar equilibrado aqui. Então, se a gente já está equilibrado aqui, deixando o corpo, a gente vai para um lugar de equilíbrio. Se estamos desequilibrados emocionalmente, se deixar o corpo, vai para um umbral, uma região mais baixa. E vai ficar lá consciencialmente, você vai ficar lá sofrendo. A sua consciência, né? Entende? Então temos que tomar cuidado sobre isso. Agora, pessoal, eu vou ali ver alguma coisinha aqui, comer uma merenda. Daqui a pouco eu volto para a segunda parte, né? Já tem uma hora de... Nossa, é tanta coisa, pessoal, que eu preciso explicar, mas o tempo não permite. Então, eu volto para a segunda parte desse tema, o que é a manifestação da consciência, né? E quais são os veículos de manifestação dessa consciência. Então, vou explicar sobre isso. Eu já tenho um vídeo aqui explicando sobre isso, mas vou dar uma ênfase nessas coisas para que as pessoas novas que estão no meu canal comecem a entender, né? Que ainda não teve experiência fora do corpo, né? Tá certo, pessoal? Então, vou marcar aqui onde eu parei. Parei aqui nessa parte aqui, né? Parei aqui e daqui a pouco eu volto para a segunda parte. Tá certo, pessoal? Até a segunda parte.